Nós voltamos a falar da questão dos mercadinhos em presídios, porque o governador Mauro Mendes admitiu a possibilidade de não judicializar a lei estadual que flexibiliza a instalação desses estabelecimentos nas penitenciárias aqui do estado, permitindo assim a venda de itens não fornecidos pelo governo de Mato Grosso. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente da Associação dos Policiais Penais de Mato Grosso, João Batista. Boa tarde, presidente, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio, Camila. Boa tarde. Todos que nos assistem pelo Jornal do Meio-Dia. Presidente, se o governador realmente abrir mão de judicializar esse tema dos mercadinhos nos presídios, como é que tem que ser essa fiscalização? O que é que tem que constar nessas regras? Então, na verdade, o governo, se ele realmente abrir mão dessa ação, ele teria que fazer uma regulamentação com um mix de produtos básicos. Ele coloca ali 10, 12 produtos. O Estado hoje, ele já fornece material de higiene, de limpeza. É bem verdade que material de limpeza fornecido pelo Estado sempre foi de péssima qualidade. Isso é verdade. E eu nem estou falando aqui com relação à questão do preso, mas ali também tem muitos policiais que trabalham no cárcere e precisa também desse material. Mas o Estado regulamentando esses materiais, 12, 13, conforme a lei, ficaria a cargo do Conselho da Comunidade de fazer a venda do produto nessas unidades. Presidente, agora diz aí, é verdade ou é mentira? Tinha lá mesmo Nutella, peças íntimas masculinas da marca Calvin Klein, ou isso daí é fake news? Não. Eu acho que o grande problema desse mercadinho, como eu sempre falo, foi exatamente a perca do objeto. No início, quando ele foi criado, foi exatamente para impedir aquela grande quantidade de produtos que era levado no dia de visita, que dificultava a revista por parte dos nossos servidores, facilitava a entrada de drogas, celulares e tudo. Tinha uma função muito nobre, mas foram perdendo o objeto com o tempo, porque era uma quantidade pequena de produto. E depois foram abrindo. Você tem uma ideia, sempre foi muito cuidadoso essa questão de rabo quente, que chamavam, né, que é aquele aparelho que esquentava água. Passaram a vender panela, óleo, carne. Então, infelizmente, o grande problema é que perderam a mão com relação a essas cantinas ao longo do tempo. Pois bem, mas a grande polêmica começou quando um líder aí de facção criminosa revelou que chegava a lucrar até R$70 mil com estes mercadinhos, não é? E aí que começou toda essa questão. Agora eu pergunto ao senhor, será que não vai acontecer isso novamente? Quem garante? E aí, quem que falhou nesse processo todo? Foi o Estado? A Assembleia também decidiu, mas aí você ouve de alguns deputados que a responsabilidade não era nossa, mas agora vamos fiscalizar. O que vai acontecer daqui para frente? O que precisa acontecer para que não voltemos a financiar facções por meio dos mercadinhos? Então, é até interessante esse assunto, Camila, porque hoje a gente vê muita gente aí comentando a respeito e pessoas que eram fiscalizador e acabaram não fiscalizando. Lavar as mãos. Lavar as mãos. Mas veja bem, o fato de você transferir, algumas unidades já era administrado por Conselho de Comunidade e algumas unidades pela própria administração da unidade, que criava uma associação interna ali só para poder ter a possibilidade de fazer a compra dos produtos e tirar a nota fiscal. O grande problema, e até bom você tocar nesse assunto do Sandro Louco, o Sandro Louco não está, quando ele fala que ele estava lucrando com o mercadinho, não é aquele mercadinho que era administrado pelo Conselho ou pela unidade. O que acontecia? As facções, elas se utilizam daqueles presos que não têm poder aquisitivo, passava aqui fora dinheiro para as famílias, a família fazia aquisição dos produtos, passava na cela lá para dentro, eles pegavam esse produto, colocavam numa cela, faziam um depósito e revendiam esse produto. Então você acha que se continuar com aquela quantidade de produto que estava sendo vendida, mesmo sendo administrada pelo Conselho de Comunidade, não vão usar do mesmo modo operando? Não vão continuar chantageando os presos lá dentro porque eles têm aquele produto? É a mesma coisa, Lúcio, com relação à questão da droga. Aqueles que têm a capacidade de passar a droga lá para dentro, ele tem o preso na mão. Ele domina a massa carcerária, porque aqueles que são viciados vai ficar dependente desses que são os traficantes. Então esse mercadinho não estava sob comando das facções? Não. Existem algumas investigações que ainda não foram concluídas, a gente tem observado, GAECO, GCCO, tudo, que apura casos de corrupção em alguns lugares. A gente não descarta isso, até porque não temos informações completas. Mas quando ele falava daquela coisa de lucrar 70 mil por mês com o mercadinho, era na venda paralela. Era comprar, fazer os outros preços, comprar o produto, entregar para ele revender, extorquir. E essa continua. Lá dentro. E essa daí, qualquer produto, qualquer forma que você for fazer de venda de produto, ele vai se aproveitar. Agora, presidente,
Esse projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa pelo seguinte, tinha uma fiscalização. Mostrou lá que não tinha nem talheres para os presos comerem. Eles comiam com a mão, mas antes eles lavavam a mão na torneira contaminada com coliformes fecais. As mulheres tinham que provar que estavam menstruadas para receber absorvente. Foi por isso que aprovaram isso lá, não foi porque o governo não estava fornecendo os itens básicos, que é obrigatório. Lúcio, eu vou falar enquanto presidente da associação, vou falar enquanto técnico da área, enquanto policial penal, aquele que conversa todos os dias com policiais penais do estado inteiro. A gente troca informações e vê informações para mim. Porque não posso falar? Essas informações que eu falei aqui são consta do desembargador Orlando Perry. Sim. O que eu vou ser bem honesto para você? Alguns pontos ali são fala de preso. São fala do preso. Veja bem, essa história de falta de talher e falta de prato, isso já foi mostrado, inclusive uma semana depois foi mostrado. O preso, ele se utiliza de qualquer material que tiver lá dentro para ele fazer os chamados mocó. Até Chamado vi que teve o mocó. Mocó é aquelas armadilhas que eles fazem, algum cubículo, para ele guardar o celular para ninguém ver. Então, a fala que eu estou fazendo aqui nem é defesa do governo, não estou aqui fazendo defesa do governo, do Estado, estou fazendo a defesa dos nossos policiais. Aqueles que entregam o material e fiscalizam o uso do material. E que faz a revista. Você está dizendo que o desembargador foi enganado pelos presos, é isso? Ele engana o desembargador, ele engana o policial penal, ele engana o promotor. Na verdade, tem que entender que o preso é um indivíduo que quando ele parte para cometer crimes de assalto, estupro, roubo, todo esse tipo de crime, você acha que ele não vai mentir, ele não vai enganar? Então nós temos que entender que quem tem fé pública é o servidor público. Quando a gente vai fazer uma fiscalização no sistema penitenciário, a gente tem que primeiro ouvir o servidor público. Falar, olha, como que está aí? Para depois você ouvir o preso. Porque o que dá a entender é que os policiais estão mentindo. E não é verdade, estão fazendo o trabalho deles. A gente fica entre a cruz e a espada. De um lado você tem a regra imposta pelo Estado, que o policial tem que agir daquela forma. E quando ele age daquela forma, aparecem algumas autoridades e acha, veja bem, nós também somos cristãos, nós não queremos ver o mal, ainda que seja um criminoso. Não estamos lá para judiar ninguém, mas estamos lá para cumprir a nossa função. Agora, presidente, talvez o foco não deveria ser outro. Por exemplo, bloqueadores de celulares. Não se fala disso? Outro ponto, uma última pesquisa apontou que apenas 13% dos mais de 11 mil, isso lá em 2017 ainda, hoje a população já é maior, já chega a quase 13 mil detentos. Desses milhares, apenas 13% exerce alguma atividade ali laboral. Não deveria aumentar isso para realmente começar um processo de ressocialização? Eu sei que existem alguns critérios, mas talvez a preocupação não deveria ser essa. Sim, e eu vou fazer mais uma crítica aqui, inclusive aos órgãos fiscalizadores. Veja bem, quando se iniciou a ampliação de vaga na penitenciária central, veja bem, lá tem quase 3 mil presos. Ali não tem espaço físico adequado para você colocar oficinas de trabalho para atender 3 mil presos. Não deveriam ter autorizado a ampliação ali naquele local. Deveria ter tirado a penitenciária e colocado num lugar mais afastado, um espaço maior, onde você realmente faça as vagas necessárias para você acabar com a superlotação, mas também ter mais frente de trabalho. Inclusive, frente de trabalho para preso, para trabalho de preso do regime fechado. Porque se você tiver uma unidade segura, o preso do regime fechado pode sair para trabalhar. Agora, o que acontece hoje é que é o seguinte, você tem um espaço mínimo na penitenciária central. Tem algumas unidades do interior que estão ampliando, está aumentando o número de presos trabalhando. Inclusive, eu tenho dados que mostram que tem um número bem maior de presos trabalhando. Bom, mas exatamente por isso, porque tem algumas unidades que têm um espaço adequado. Tem empresário aqui fora querendo dar emprego para as pessoas que estão lá dentro. O que falta é criar essas oficinas e ter também outra coisa, tá? Tem que ter preso com perfil. Tem muita gente lá dentro, Lúcio, e todos que estão assistindo aqui, tem muita gente lá dentro que não quer saber de trabalhar. Não quer saber de trabalhar. Ele prefere puxar a cadeia dele lá, tá comendo, tá bebendo. E não é discurso de política, eu não sou candidato, nem esse ano, nem o ano que vem. É discurso de técnico, de gente que está acompanhando o trabalho no sistema penitenciário. Agora, o poder público, ele tem interesse verdadeiro em recuperar quem está dentro do presídio ou o problema é outro? Está tudo dominado pelas facções. Quando a gente fala assim poder público, a gente generaliza, coloca todo mundo no mesmo. Tem muita gente, eu tenho acompanhado, tem muita gente que tem intenção de ver esse trabalho acontecer, né? E tem muito preso trabalhando. Tem preso que realmente está saindo do crime. Mas a questão é que, assim,
tem que parar de tratar preso. Mas é minoria, uma grande minoria. É minoria. A gente tem que parar de tratar preso, eu falei, por isso que eu citei, eu sou cristão. Eu não estou aqui fazendo discurso de ódio contra preso, mas tem que parar de tratar preso como se eles fossem coitados, que não tiveram oportunidade na vida e foram para o crime. A gente tem que tratar preso como você trata um filho seu adolescente ou maior de idade. Você chega e fala, não, rapaz, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ter sua responsabilidade, eu não vou sustentar você a vida inteira. E o que a gente vê é um tratamento paternalista de algumas autoridades com as pessoas que estão presas lá dentro. Agora, presidente, é verdade ou não? Dentro do presídio, é mais preto e pobre ou não? Ou é rico e branco? Não, isso são dados científicos, Lúcio. E não é só aqui no estado de Mato Grosso, é no Brasil afora. Mas eu vou ser bem honesto para você, eu tenho uma crítica com relação a esse tipo de dados. Ora, se você tiver mais mulher cometendo crime, vai ter mais mulher presa. Se você tiver mais homem cometendo crime, vai ter mais homem preso. É igual essa fala de que no Brasil se prende muito e prende mal. Não, se comete muito crime. Se tem muita gente preso, é porque se comete muito crime. E observe que o perfil do preso mudou, o perfil dos criminosos mudou. Precisa fazer uma discussão mais ampla com relação a toda essa questão ligada ao sistema de justiça e também ao sistema penitenciário. Infelizmente, presidente, o sistema penal brasileiro é uma verdadeira porta giratória, porque 80% dos criminosos são reincidentes, ou seja, os mesmos praticando, e aí o Estado não consegue punir da devida forma para evitar a prática reiterada. E aí, né, tem presos que têm uma ficha criminal extensíssima, não é verdade? Infelizmente. Hoje a pena, aqui no Brasil, ela não tem um cunho pedagógico. Ela tem apenas, ela primeiro, atende ali o princípio a questão de tirar o preso da sociedade para que ele não cometa novamente o crime e de tentar recuperar, dando a ele tratamento humanitário, como costumam dizer algumas autoridades. O cunho pedagógico vem quando você, lá tem também, que uma das finalidades é punir o indivíduo sim. Lá fala. Então, assim, você tem que punir ele como? Como você pune o preso? Falando que o preso vai ter condições, vai estar, como disse o Lúcio aqui, tendo direito a comer Nutella, a usar Calvin Klein, quando um cidadão de bem aqui fora que trabalha, feito um condenado, não tem condição disso. Então, são pontos pequenos que a gente tem que analisar direitinho e que ele sinta que a pena, naquele paralelo custo-benefício, ele veja que o custo do crime que ele cometeu seja maior do que o benefício que ele vai ter. É esse tipo de discussão que precisa ser feita. Acredito que o trabalho, né, os detentos trabalhando ali, produzindo alguma coisa, seja um bom começo, né? Deveria haver mais interesse das autoridades em oportunizar isso. Presidente, para encerrar bem rapidinho, lá na penitenciária central do Estado, o clima ainda é de bomba-relógio ou não? Lúcio, acho que já mudou muita coisa no sistema penitenciário de Mato Grosso. Quando eu vejo uma autoridade vir à mídia e falar bem assim, olha, nós temos que fazer assim para evitar motins e rebeliões, veja bem, com o procedimento de segurança implantado nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, se tiver casos desse tipo aí, ou houve negligência por parte do servidor, né? Ou faltou efetivo suficiente, porque hoje os nossos servidores estão muito bem qualificados, é um pessoal que eles, apesar de todos os ataques que sofrem diuturnamente, eles são muito comprometidos. Então o clima lá é aquele que de 20 anos atrás, é o que vai ser daqui a 20 anos, o servidor sai para trabalhar, ele está lá para impedir fuga, impedir rebelião, só falta as autoridades apoiar eles também. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Obrigado. Lúcio, a todos vocês aí um bom dia.